TV Câmara, Campinas. Nós temos feito, e várias pessoas têm acompanhado, o nosso trabalho, que é trazendo assuntos que, como é que essas situações impactam na região metropolitana de Campinas e também especialmente na cidade de Campinas. Foram vários os assuntos aqui debatidos, como saúde, como a mobilidade urbana, enfim, tantos outros. E hoje a comissão para os assuntos da região metropolitana de Campinas, nós vamos debater a situação dos venezuelanos na cidade de Campinas para falar sobre o assunto. A comissão vai receber, neste dia, o pianista e também ativista da causa venezuelano, o nosso amigo, o senhor José Jesus Ortiz. Com a crise na Venezuela, a região metropolitana de Campinas, e principalmente Campinas, estão abrigando muitos imigrantes que aqui chegam. Pessoas que sentem a dificuldade de permanecer lá e vêm aqui para a cidade de Campinas. Isso, queiramos ou não, causa um impacto em nossa cidade e região metropolitana aqui de Campinas. Os venezuelanos deixam tudo para trás por falta de absoluta perspectiva de vida no dia a dia. E, logicamente, tentam dar um novo encaminhamento para as suas vidas. Tentam recomeçar a vida e muitos deles escolheram aqui a nossa querida cidade de Campinas. E eu costumo dizer sempre que nós temos que estar preparados também e adequar as políticas públicas para essa realidade. Portanto, a Prefeitura, a Unicamp estão também preocupados. Eu diria que todas as pessoas, na verdade, estão preocupadas com esta situação. E dando início a uma estruturação do serviço de referência ao imigrante e refugiado e também a criação da rede de apoio ao imigrante e refugiado. E a comissão, ela existe para tentar, pelo menos, dar a sua contribuição com informações sobre esses refugiados. E por falar nesse motivo, nós queremos chamar aqui à mesa o senhor José Jesus Ortiz para falar sobre a situação, Jesus, dos refugiados. Ele que é venezuelano e também ele é músico. O Jesus toca piano, toca violão. Professor de piano. Isso. Ele tem aquela veia musical que vem partilhar com a gente aqui da Venezuela. E eu queria dizer para você, Jesus, que é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui diante de uma situação tão difícil. Eu costumo dizer assim, poderíamos ser nós. Exatamente. Poderia ser nós. Nós aqui temos que ir para lá. Mas nós fomos salvos aos 44,5 do segundo tempo. Né? E nós não podemos virar as costas para isso aí. Eu digo sempre assim, nós temos que ter um compadecimento com isso. São tantos os problemas que nós temos aqui em Campinas, em nosso país, mas nós não podemos simplesmente virar as costas. Eu queria que você, da sua saudação aos nossos amigos de Campinas, da região metropolitana, e falar que é uma satisfação poder recebê-lo aqui. Bom, bueno, primeiramente, obrigado a Deus por darnos la oportunidad de falar sobre lo que acontece en mi país, Venezuela. Obrigado, Brasil, por dar las oportunidades para nós, para trabalhar, para fazer muitas coisas boas en este país. E obrigado, vereador Campofilho, por la oportunidad que você nos dá para falar sobre el asunto tan delicado. E, bueno, eu espero que dê para entender, porque eu falo mais ou menos português, tá? Mas dá para entender, e é só você falando bem compassado. Bem devagar, como falam aqui. Ok, sim. Bom, bueno, eu sou José Jesus Ortiz, pianista venezolano, que moro aqui em Campinas desde há um ano, já graças a Deus, graças ao povo brasileiro. Eu e minha esposa, hemos sido muito bem acolhidos, ¿no? Acogidos acá en Brasil. Entonces, moramos en Campinas y deseamos lo mejor para la ciudad. Vinimos porque la situación en Venezuela no permite, no tiene medicamentos, no, você tem dinero, pero no puede providenciar ningún medicamento para la diabetes o para la presión arterial
ou para uma simple gripa, ou gripe, como falam acá. Então, a saúde, eu acho que é lo que o ser humano tem que ter para fazer qualquer coisa. Se a pessoa não tem saúde, é impossível vivir. Então, nós decidimos salir fora de Venezuela para morar en otro país y aportar nuestro trabajo, nuestras boas costumbres para el pueblo brasileño. Está dando cierto, gracias a Dios, ha habido una interacción muy linda con el personal brasileño y la gente se fala, ¿no? Es muy receptiva del trabajo de nos. Ya nos hacemos convite para los venezolanos que están acá y reconocemos que hay alrededor de 70 venezolanos que están actualmente en Campinas y yo acho que va a ser un número mayor a medida de que pase el tiempo, ya que muchos venezolanos están vendiendo sus propiedades, sus casas, vendiendo todo para salir embora. E a respeito disso, Jesus, que nós queremos perguntar a você a respeito desse pessoal que vem. Eu já estive falando com a secretária da Educação, já estive falando rapidamente também com a Secretaria da Saúde de Campinas, porque nós temos também aqui muitos e grandes problemas. Como fazer para, pelo menos, tentar fortalecer aí o nosso sistema, porque nós sabemos que, primeiro, as crianças precisam de educação, saúde, né? Agora, é um problema que se acentua mais aqui na cidade de Campinas e esse organizacional que você está fazendo com esse pessoal da Venezuela, como é que está o andamento disso? Bueno, eu puedo falar que o pessoal de cada fundação de Brasil ha sido muito atento, o pessoal de acolhimento para a saúde. Eu puedo falar de la señora Ivonne, un funcionario óptimo, él está pendiente de nos, si acontece algún problema médico, qué precisamos. Él está en la Directoría de Salud de la Prefectura de Campinas, un personal muy lindo. También el Centro de Acolimiento para la Bolsa Familia ha sido muy legal con nos, con las personas que procuran la información. ¿tá? Y yo acho que lo que hay que fortalecer es el relacionamiento, que el personal brasileño pueda conocer un poquinho lo que acontece para cuando asista un venezolano falar, no, ya entendemos lo que acontece y hacer un poquinho de rapidez, se fala rápido, para que yo entiendo que Brasil está en burocracia, pero es muy legal la burocracia porque ten control. Y eso es muy legal, ten control para conocer quién es bon, quién es ruin, quién precisa realmente, quién no. Entonces, yo acho que el fortalecimiento tiene que ser en el falar con el funcionario para que conozca qué acontece en Venezuela, para que cuando venga un venezolano y asista sea acogido bon, porque el venezolano no tiene medicina, no tiene comida, no tiene trabajo, y viene a un país y você le fala, va embora, entonces él fica chateado, ¿no? Entonces yo quiero evitar eso, que la persona que fique en Brasil, la boa persona, porque también hay que hablar que tiene que ser un buen ciudadano para poder ayudar al desarrollo de Campinas. Los venezolanos que están acá, yo puedo hablar que hay como 70, hay distribuidos en varias partes de Brasil y la procura está aumentando. En la región de Boavista hay muchas personas que están solicitando refugio, pero solo precisamos trabajar y hacer algo bueno en el país. Ahora, en Campinas, que moran en Campinas, hay algunos 15, 20 venezolanos que todos están trabajando y haciendo un aporte al impuesto de Brasil, a la nota fiscal paulista, hace su pagamiento de impuesto, ¿no? Y bueno, estamos tratando de hacer algo para aportar el desarrollo. En mi área musical, yo ya he preparado, y para mí es una gran sorpresa, que los alumnos brasileños son los mejores, tienen una capacidad intelectual muy boa. Y con el sistema de Venezuela, juntos, da un resultado óptimo. Yo acho que la unión de lo mejor de Venezuela y lo mejor de Brasil tiene que dar algo ainda mejor, ¿no? Yo acho que la unión de las cosas boas dan resultado cosas boas. Não há dúvida nenhuma. Eu queria, inclusive,
mais uma vez lembrar aos telespectadores que a televisão ela tem uma audiência assim bastante rotativa. Nós estamos falando com o senhor José Jesus Ortiz, que é cidadão venezuelano e que está falando para a TV Câmara, para a TV Legislativa, como é que está sendo o comportamento do povo da região, principalmente o povo aqui da cidade de Campinas, no acolhimento a esses irmãos e irmãs que se refugiaram aqui em nossa cidade. E eu estava vendo esses dias, Jesus, uma reportagem, que aliás eu fiquei bastante assim enojado, uma situação, foi da revista Época, que falou exatamente sobre a situação da saúde na Venezuela. E você falava a respeito disso e eu vi um ponto lá que eu até parei depois de ler, porque a gente fica muito misto de revolta com, sabe, as mulheres venezuelanas que vão fazer o atendimento no setor de saúde da mastectomia, né? Mastectomia da retirada das mamas, situações que não precisam ser feitas as retiradas. E devido à falta de medicamento, rapidamente são dezenas, centenas de mulheres que vão para os centros de saúde e, como não tem medicamento, elas acabam optando pela retirada das mamas. Queria ver se bate com a informação que você tem e que saiu na revista Época aqui Sí, no no, Brasil. tengo mucha certeza. Lo que pasa es que hay información, múltiple información de Venezuela. ¿Y quién va a hablar de Venezuela? Quien morava lá. Eu acho que a televisão, a rádio fala muitas coisas diversas, não? Que acontecem lá. Pero la realidad que está en este momento es que la saúde, que es lo principal del ser humano, no tiene la posibilidad, no es boa a la Venezuela. Bueno, la salud sí, la falta de medicamentos, eu falo. La falta de medicamentos imposibilita que ningún ser humano, oye, por lo menos eu recibi notificação del paludismo. Precisam muita medicina para o paludismo. Eu fui convidado para falar sobre medicamentos. Eu não sei nada de medicamentos, mas as pessoas precisam morfina, precisam muitas coisas que são... Aqui em Brasil você las pega na rua, vai a qualquer farmácia, drogaria y pega la medicina. Y a veces son de grasa. Aquí en Brasil las medicinas para la presión arterial son de grasa. Las medicinas medicamentos para la diabetes o diabetes, como se fala en portugués, es de grasa. Allá no hay, no existe. Y você tem dinero y no puede. Você procura la medicina y no hay. Como você falou, eso es cierto. Entonces hay muchos que falan que eso es mentira, pero no, está aconteciendo. Eu recibo diariamente por mi mail, por mi Facebook, y recibo, José, por favor, precisamos, y eu não puedo fazer muito, porque eu sou pianista, eu puedo fazer, se me ocurre um concerto, y falar al povo brasileiro assista y fazer por gentileza, alguna doación de medicina. Eso sería muy interesante para ayudar al povo venezolano. Pero ¿qué acontece? Nos llevamos medicinas allá. Y en la frontera, a veces no llega el medicamento al sitio. Entonces también hay que hacer una comisión, una comisión que pueda ayudar a los dos povos hermanos, Brasil y Venezuela, para hacer un canal de ayuda humanitario, porque precisa, la gente está muriendo, las crianças no tienen oportunidad de vida si no tienen medicamentos. E nós lembramos sempre que esse movimento, na verdade, está sendo feito em várias cidades brasileiras. E nós queremos, antes de fazermos a nível nacional, a cidade de Campinas, Jesus, o organizacional disso. Nós estamos falando, minha gente, com uma pessoa que largou tudo no seu país e foi obrigado a vir para um país, em aspas, estranhos. A gente, quando fala de compadecimento das pessoas, é se colocar exatamente no lugar dele. Ou seja, sairmos daqui com tudo que nós temos aqui, com o conforto, e irmos para um lugar onde a gente vai começar do zero. Exato. Quer dizer, então a gente tem que também questionar e filosofar, sei lá, sobre isso. Quer dizer, então, estamos fazendo o quê? Um renascimento. E é isso que eu queria falar com você, Jesus. É o organizacional, ou seja, não é momento de dividir.
É um momento de você somar. Quer dizer, em Campinas, por exemplo, nós temos quantas pessoas que estão nessa situação que você está? Bueno, los refugiados, eu tengo, gracias a Deus, um ano. Comecei, como você falou, desde zero. Eu fiz uma caminata a pé em todas Campinas, conheci a los funcionários. E al principio foi difícil, porque não falava nem português. Bueno, todavía não falo, mais ou menos. Então, depois, muitas pessoas por el Facebook nos procuramos conhecer outros venezolanos e conhecimos um grupo de venezolanos que estava e um trabalho de uma menina que se chama Alexa, que ela estava fazendo um trabalho muito legal e nos unimos voluntades para unir a los venezolanos. Hicimos una misa que fue muy linda aquí en la iglesia Divino Salvador y las dos parroquias ficaron contentas porque había una asistencia y una comunión de los venezolanos y los brasileños y fue muy lindo. Y yo convido, pues como você fala, a todos los venezolanos que moren en Campinas, en región, que estén en todo Brasil y puedan morar aquí en Campinas, que queremos hacer algo integracional, algo que possa falar con todos los funcionarios y ser más rápido en el atendimiento y procurar lo mejor, tanto para Brasil como para Venezuela, porque nos entendemos que Brasil tiene sus propios problemas, ¿tá? Y para vocês dividir lo que acontece en Brasil para también el pueblo venezolano, también hay que considerar eso. Pero yo acho que si los dos povos se unen en un solo objetivo, podemos lograr coisas muito lindas e muito boas para os dois povos. Eu também entendo exatamente assim como você está dizendo, porque, na verdade, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque como o povo venezuelano, esse pessoal está vindo para cá, poderíamos ser cada um de nós também, né? Por políticas adotadas, comportamentos de líderes adotados e que compromete a vida diretamente de cada pessoa. Então é esse olhar que nós temos que ter, porque é comum você ter um olhar, mas Campinas, o Brasil, já tem tantos problemas sociais, não existem vagas nas creches, não existe saúde para todo mundo, ainda vem mais gente. Na verdade, o que nós estamos propondo é que nós nos coloquemos no lugar dessas pessoas, daí a faixa aí, SOS Venezuela, porque a coisa é tão dinâmica que, de repente, tudo pode acontecer. De repente, nós que estamos aqui também passando por dificuldades, sejamos, sei lá, obrigados a migrar para outros países, lugar que a gente não conhece, levando famílias, filhos. Isso sentimentalmente na cabeça das pessoas, imagina na sua cabeça, no seu coração. Você lembra a época de criança, de moço, de jovem, sim, de amigos, de adolescente, de amigos, deixar tudo lá e vir para cá. Então é com esse olhar que a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas está tendo para com vocês. Agora eu vejo que é fundamental o trabalho que você, Alexia, vocês estão fazendo, que é um trabalho de unidade, porque só através da unidade é que nós vamos conseguir chegar aí a um denominador comum. E pensando nesta unidade, Jesus, nós protocolizamos aqui na Câmara uma emenda que institui o Dia da Comunidade Venezuelana no calendário oficial de eventos do município de Campinas. Que bom, excelente. Quer dizer, então veja bem, eu coloquei assim: a Câmara Municipal de Campinas aprovou e o Prefeito Municipal de Campinas sanciona e promulga a seguinte lei. Fica instituído, no âmbito do município de Campinas, o Dia da Comunidade Venezuelana, a ser comemorado anualmente no dia 5 de julho. Dia da Independência. Essa data aí relembra você alguma coisa? Claro, Dia da Independência da Venezuela. Você imagina a cabeça dele como é que está. Dia 5 de julho, a independência da Venezuela, exato. E ele tem que sair dessa independência para vir para outro país, porque, na verdade, essa independência não existe em este momento. O artigo 2º, Dia da Comunidade Venezuelana, passa a constar no calendário oficial do município de Campinas. E esta lei entra em vigor no momento, na data da sua publicação. Ou seja, nós buscamos com isto, Jesus, assim, despertar, no caso seu, no caso de todos que vêm, o que vocês, às vezes, sentem abatidos, que é a perda da autoestima. Porque a vida é tão rápida, não é? Passa tão rápido que de repente você vê que tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você queria, constituir família, amigos, parece que vem tudo por terra. Então você vem a uma cidade, né, como você disse, há um ano, e nós temos esta, diga assim, uma obrigação
né, de fazer com que essa autoestima seja resgatada. Bueno, yo puedo falar, vereador, y agradecer, porque el pueblo brasileño ha sido en ese sentido, está pendiente, qué acontece, yo sé, qué acontece, qué precisa. Hay muy lindo, la gente de Brasil ha sido, por lo menos de Campinas, ha sido muy linda en ese sentido. Fala, ¿qué precisa? ¿Qué vos quiere? ¿Dónde puedo ayudar? Y eso, como venezolano, estoy muy contento, porque el venezolano también, en una oportunidad, Venezuela fue centro de recepción de italianos, portugueses, franceses, alemanes, porque Venezuela era un país, o es un país muy lindo, pero era el destino de los ricos. Venezuela era muy rica en dinero, en petróleo, en hierro. Entonces, para mí no tengo justificación. Pero el pueblo brasileño ha sido hasta ahora, en Campinas, legal. Puedo falar de muchas instituciones y eu deixei muchos amigos lá, pero aquí es increíble cómo las personas procuran el bien común, procuran ayudar. Y eso estoy muy contento y agradezco como venezolano al povo brasileiro por ser tão gentil em esse sentido. É uma característica do nosso povo, da nossa gente. Muito linda. E mesmo passando por dificuldades que nós passamos. Nós estamos enfrentando grandes crises aí, crise política, enfim. Mas mesmo assim, diante de tantas situações que estamos vivenciando, a gente tem esse espaço. E eu dizia a você que a gente fala isso, está fazendo política, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos aqui contatos, Jesus, com o pessoal da Casa de Portugal, pessoal muito unido, que tem contribuído muito para a cidade de Campinas. Nós temos aqui a comunidade italiana, né, que também tem a sua casa e tem contribuído muito à comunidade italiana. Então, nós, diria assim, o nosso sonho, a nossa utopia, como diz Thomas More, que é a utopia possível, desde que nós retiremos os empecilhos que nos impedem a realizá-la, de que um dia também nós teremos esta comunidade venezuelana contribuindo também para a cidade de Campinas. Quer dizer, está se começando, pelo que eu tenho visto aqui, começando do zero, mas vai caminhando e através dessa unidade, quem sabe nós tenhamos aqui também, como a Casa de Portugal, que é um caso diferente, claro, a Itália também é diferente, mas tenhamos aqui também a Casa da Venezuela. Bueno, ya por lo menos tenemos el Día de Independencia ya. Exatamente, para comemorar. Para conmemorar y juntar a todos los venezolanos. Y tenemos también la iglesia que está a disposición para hacer las misas para los venezolanos en español, que fue mucho suceso. Y al pueblo brasileño gustó mucho. ¿Cuándo va a acontecer la otra misa en español? Porque queremos, hay mucho interés por parte del pueblo brasileño de hablar en español, ¿no? Entonces yo achei muy interesante porque la unión hace que el pueblo brasileño fale otro idioma e nós podamos fazer coisas melhores, tá? Então a gente percebe o seguinte, que está represado aí um sentimento de muitas pessoas através da realização desta missa, que o Jesus falou. Esta missa foi realizada ali na paróquia Divino Salvador, do Divino Salvador, Isso. com nosso amigo José Luiz Araújo e também com o padre espanhol Rafael. Rafael. Então, Rafa, a gente está tentando pelo menos encaminhar e essa missa, a pedido dos venezuelanos, né, que essa missa seja realizada pelo menos uma vez por mês. Sí, né? vamos el mismo padre José Luis Araújo falou para mim, José, vamos a estructurar, porque es muy positivo esa unión, ¿no? Falou para nós, entonces, bueno, para mí estoy haciendo esa diligencia, ¿no? Diligencia se llama, esa correria para que... Exatamente. Isso. Agora, nós tivemos um exemplo aí maravilhoso, que foi lá na comunidade da Capela da Santa Cruz, com a missa dos coreanos. Eu me lembro que o padre Bush, na época, os coreanos vieram, os empresários, né, de automóveis, tal, chegaram aqui e falaram assim, olha, nós queremos um local onde a gente possa se reunir para celebrar uma missa, tal. Hoje fica completamente lotado com crianças. Quem celebra lá é o padre John. Não conhecia. Ele, no idioma deles, tal. Então a gente percebe o seguinte, que há essa diversidade em nosso país, né? E também essa abertura também para a fé. Né? Isso que é muito importante. Que a fé é para todos. Para todos. Todos somos filhos de Deus. Exatamente. Então, não é característica do nosso povo brasileiro dizer, não, você sim, você não. Agora, eu vejo assim, um horizonte muito
próspero para a criação aí, para o fortalecimento dessa associação. Mas ele vai se tornar possível, dizia você antes da nossa reunião aqui, a partir do momento que as pessoas forem unidas. E você deixar de lado aquilo que divide para exaltar aquilo que te une. Não é verdade? Eu concordo totalmente, tem que ser a união. A unidade é a força. Exatamente. A unidade é a força. Eu posso não gostar, por exemplo, do seu paletó, mas eu posso gostar da sua camisa. Eu não vou dizer do paletó, vou dizer da camisa. Ninguém né? gosta de mi paletó, porque em Brasil falam para mim, tira el paletó quando vai ser brasileiro. Pero es que en Venezuela no siempre es la vestimenta común del venezolano que hace trabalho. Então sempre tira el paletó que faz muito calor. Não, mas com relação a isso, o Brasil é um país tropical e a gente vê técnico de futebol que vai trabalhar lá no exterior, que é um clima completamente diferente, e eles vêm no Brasil, você vê um calor de 40 graus e o técnico de futebol lá em pé com paletó e gravata, porque, né? Quer dizer, Tá bom, mas isso não vem aí menosprezar não, a nossa conversa. Mas eu quero dizer o seguinte, essa comissão da região metropolitana de Campinas tem exatamente esse objetivo, SOS Venezuela. Mesmo diante das dificuldades que o Brasil passa, graças a Deus, nós ainda não precisamos deixar aqui a nossa pátria para ir numa outra pátria. Eu fico imaginando, às vezes, agora falando de coração, hoje, cada um de nós temos a nossa dificuldade, nossos problemas, desconforto, mas temos também o nosso conforto. E você imagina, de repente, você é obrigado a deixar tudo. Né? Trancar a porta da sua casa para ir embora e largar lá imóveis, largar amigos, largar famílias. É uma situação bastante humilhante. Há algo que você não falou, largar a gasolina barata. Exatamente. Que aqui a gasolina, nossa senhora, aqui a gasolina é muito cara. Mas também lá vocês são os maiores produtores de petróleo também. Petróleo. Aqui, por lo menos, um copo de água, el valor que tem um copo de água é mais barato que um tanque de gasolina cheio de um... Não, eu vejo, quando os jogadores da Venezuela vieram aqui ao Brasil fazer um jogo amistoso, ou um jogo contra a seleção, eles foram nos supermercados comprar absorventes, papel higiênico e tal, porque lá não tem. Você vai chegar a esse ponto. Sim, sim. Quando eu estive em Panamá também aconteceu isso. Como eu falei que era venezolano e o povo deu para mim papel higiênico y yo no precisa, pero bueno, como era venezolano, esa es una sensibilidad internacional, que donde você fale que es venezolano parece que precisa. Sí hay un sector que precisa, pero como en todo el mundo, hay un sector que produce, un sector que fica pobre, un sector medio, y Venezuela ahorita sí precisa lo principal es medicina, medicamentos. Eu acho que el medicamento sería una óptima opción para ayudar al pueblo venezolano y yo quiero hacer algo por mis hermanos venezolanos, que también puede ser por brasileros, porque nos también nos hacemos comida aquí en Campinas, también hacemos otro negocio y hay brasileros que procuran alimentos y nos con mucha gentileza ayudamos, porque si recibimos ayuda do Brasil, nós também podemos ajudar ao povo brasileiro. É a tal da reciprocidade que nós falamos. Exatamente. Nós temos que ser também recíprocos. Bem, Jesus, eu queria agradecer aí a sua fala, que eu acho muito importante e bastante oportuna também nesse nosso trabalho que nós fazemos da Comissão da Região Metropolitana de Campinas, que tem exatamente esse objetivo aí, ou seja, de mostrar as dificuldades, os problemas e o impacto que isso causa no setor da saúde, no setor da educação, e que ao mesmo tempo que causa um impacto, nós não podemos virar as costas. Tanto que não viramos as costas, que nós já conversamos com a educação, conversamos com a saúde, como fazer para ter esse acesso. Então, eu vejo um horizonte bem assim otimista quanto a gente fala do organizacional aqui na cidade de Campinas. Então, com relação a isso, você pode contar com a gente, né? Obrigado. Ninguém está fazendo iniciativa pensando politicamente, faz, mesmo porque o venezuelano também não vota aqui no Brasil. Então, exatamente. O Campos Filho está pensando porque na política, mas não, quer dizer, então nós estamos pensando o quê? Em vivenciar a comunidade e o tal do compadecimento. O compadecimento, eu queria dizer aqui aos telespectadores, é muito importante dizer, hein? O compadecimento é você se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Não é você ter dó, não, porque dó todo mundo tem. Eu tenho dó de criança que fica no semáforo, eu tenho dó do venezuelano, não ter dó. É ter compadecimento. Compadecimento é você sair da sua zona de conforto, aquilo que é prioridade para você, e fazer alguma coisa pelo outro. Então, eu vejo que esta
comissão e nós, brasileiros, temos que ter este sentimento de compaixão, e com relação a isso você pode ficar tranquilo que contar com o nosso trabalho também aqui na Câmara Municipal. Obrigado, ¿no? Y es un principio cristiano, ¿no? Ayudar al quien precisa. Si el pueblo brasileño precisa, nos estamos a disposición para ayudar. Va por encima de la política, va por encima de todo. Principio cristiano. Hermano, precisa, eu ayudo. Nós precisamos, pedimos ayuda. Es un principio universal. Ok, então eu queria dizer aqui que o Jesus, além de um dos responsáveis, mas é toda essa comunidade que está aqui sendo formada em Campinas, ele é professor de piano. E você tem tocado em vários lugares aí também, Sim, já. e tem ajudado também na manutenção, né, do seu... Esa del trabajo. Yo llegué sin un alumno, sin nada. Yo llegué, como você falou, desde cero. Gracias a Deus ha habido una... La música abre puertas, ¿no? Como yo tengo ya experiencia internacional en muchos países, solamente que no falaba portugués, ya en Campinas ha sido feito un buen acolimiento de la mayoría de las, inclusive la Academia Campineira de Letras, el CCLA, el ABAO, que son cantores líricos, la Asociación de Cantores Líricos de Campinas. Ha sido muy lindo esa confraternización, que es una palabra que todavía no domino en portugués. Confraternizar con todo el pueblo brasileño que hace una música de alto nivel. Y bueno, ha sido una parcería muy interesante que ha dado un buen resultado aquí. Eu queria passar o seu telefone, não sei se vai poder Sí, passar. ahí sí, como no, puede pasar y puede hacer el convite para todos los venezolanos de boa voluntad que quieran hacer un trabajo, porque eu sozinho, Alexa, o quien quiera colaborar o cualquier persona, es bem-vinda para fazer um trabalho em comum para ajudar o povo venezuelano. Exatamente. Além do Jesus, também tem a Alexia, que é venezuelana, que está aqui em Campinas já há algum tempo. Mas eu queria passar o telefone dele e depois no Caracteres também, eu acho que o pessoal vai ver aí, é o telefone 19, né, o código dele, nosso aqui, 99269-5956. Eu vou repetir aqui o telefone dele, que vai sair depois aí também no Caracteres, 19 99269 5956. Eu queria agradecer, Jesus, mais uma. Eu chamo de Jesus porque para nós também é sintomático, né? Sim, sim. Jesus também refugiou na época lá com Nossa Senhora, teve que sair de lá e foi com Jesus no colo. Exatamente. Né? E nós estamos aqui com Jesus também, que teve que se refugiar, saiu de lá e veio. Refugiado também, José, Jesus, exatamente. com o Pai, com o Filho, falta o Espírito Exatamente. Santo. Um dia seremos recompensados, não tinha dúvida Eu disso acho aí. que sim, eu acho que sim. E eu queria encerrar, mais uma vez, reforçando. A comunidade venezuelana de Campinas já está encaminhando o calendário oficial de eventos do município de Campinas, fazendo parte. Todo mês de julho, dia 5, o Dia da Comunidade Venezuelana, que vai ser comemorado em Campinas. Jesus. Muito legal. Eu agradeço por ser venezolano, de mi parte, esa decisión de la Cámara Municipal, donde fala que el 5 de julio es un día muy importante para los venezolanos, como es la independencia de nuestro país. Yo agradezco a la comunidad y a todos los que hicieron alguna ayuda para que este proyecto fuera realizado. No, yo agradezco mucho y convoco a los venezolanos para que el día 5 de julio pues, celebremos con alegría y convidemos al pueblo brasileño para que vengan nuestra arepa, nuestra comida, nuestras costumbres. Nosotros somos un pueblo muy alegre y queremos contagiar essa alegria para o povo brasileiro, tá? Com certeza. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores da TV Câmara e nosso papel na comissão da região metropolitana de Campinas é ver os impactos que causam em nossa cidade em várias áreas, saúde, educação, mobilidade urbana e agora o SOS Venezuela, que são esses irmãos venezuelanos que estão chegando para a cidade de Campinas. Um grande abraço a todos. Obrigado. Grande abraço também. TV Câmara, Campinas.